Boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Alessandra de Souza Pachieri e hoje eu venho aqui trazer um estudo com o tema A Teologia do Profetismo no Pré-Exílico. Esse tema ele é fundamental para a gente entender a mensagem e a missão dos profetas anteriores ao exílio babilônico, a 586 a.C. Esse período ele incluía os profetas como Amós, Oséias, Isaías e Miqueias, que proclamaram a palavra de Deus em meio à corrupção, em meio à injustiça, em meio à idolatria em Israel e Judá. Nós vamos explorar hoje os principais aspectos da teologia do profetismo no pré-exílico, a situação política, social e religiosa de Israel e Judá. Os dois reinos que se formaram após a divisão do reino unificado de Israel, após a morte do rei Salomão, variou bastante ao longo do tempo. Foram divididos, o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Israel era o reino do norte e o reino de Judá era o reino do sul. Na parte política, o reino de Israel, houve uma formação de governantes. O reino de Israel foi formado por 10 das 12 tribos de Israel e seu primeiro rei foi Jeroboão I. A capital inicial foi Siquém, depois Tirsa e finalmente Samaria. Houve estabilidades, houve frequentes mudanças dinásticas e golpes de Estado. A sucessão de reis foi marcada por muita estabilidade política, com muitos reis sendo assassinados ou dispostos, Houve muitas invasões e conflitos. Israel frequentemente estava em conflito com seus vizinhos, incluindo o reino de Judá, de Arã, Síria e Assíria. E finalmente Israel foi conquistado pelos assírios em 722 a.C. e muitos israelitas foram exilados. Na parte social, por exemplo, houve muita diversidade cultural. O reino de Israel era culturalmente diverso devido à sua localização e às frequentes interações comerciais e políticas com nações vizinhas. Houve também muita desigualdade social. Houve significativas desigualdades, como a divisão entre os ricos e os pobres. E os profetas como Amós, como Oséias, criticaram duramente a injustiça social e a corrupção. Na parte religiosa, por exemplo, Israel, no sincretismo religioso, Jeroboão I estabeleceu santuários em Betel e Dan para evitar que seu povo fosse a Jerusalém, e o que levou ao sincretismo e adoração de ídolos como os bezerros de ouro, Nas críticas os profetas como Elias, como Eliseus, como Amós e Oséias criticaram a idolatria e a falta de justiça social, chamando o povo a retornar à adoração exclusiva de Yahvé. O reino de Judá, por exemplo, que era o reino do sul, na parte política, a formação de governantes, o reino de Judá foi formado pelas tribos de Judá e Benjamim. E seu primeiro rei foi Roboão. Jerusalém permaneceu como a capital e o centro religioso. A estabilidade relativa. Comparado a Israel, Judá teve uma sucessão dinástica mais estável, com a dinastia davídica governando continuamente. Houve sim conflitos e invasões. Judá também enfrentou conflitos, especialmente com Israel e mais tarde com os impérios assírio e babilônico. Foi finalmente conquistado por Babilônia em 586 a.C., resultando no exílio babilônico. Na parte social, por exemplo, na estrutura social, a sociedade judaica era dominada pela classe sacerdotal e pela nobreza. Como em Israel havia desigualdade social significativa, que também foi criticada pelos profetas, Na vida comunitária, por exemplo, a vida social girava em torno de Jerusalém e do templo, com festividades religiosas, rituais, desempenhando um papel central na vida cotidiana. Na parte religiosa, a adoração centralizada com o Templo de Salomão em Jerusalém. A adoração era mais centralizada. A reforma religiosa de Josias, no século 7 a.C., buscou eliminar a idolatria e centralizar o culto em Jerusalém. Profetas da reforma, profetas como Isaías, Jeremias, Miqueias, atuaram em Judá, chamando o povo à fidelidade a Yahvé,
criticando a corrupção, a injustiça. A reforma de Josias foi uma tentativa significativa de restaurar a pureza religiosa, né? Uma comparação, as relações entre Israel e Judá variaram entre cooperação e conflito. Houve alianças temporárias, mas também guerras frequentes. Na diferença religiosa, por exemplo, enquanto Israel rapidamente se afastou da adoração exclusiva de Yahvé, Judá, apesar de períodos de idolatria, manteve uma conexão mais forte com o templo de Jerusalém e a adoração a Deus. Houve impactos a longo prazo. A queda de Israel, por exemplo, na Síria e de Judá para a Babilônia, teve um impacto duradouro. O exílio babilônico, em particular, foi um período de transformação para os judeus, levando ao desenvolvimento do judaísmo como uma religião centrada na Torá e nas sinagogas em vez do templo. Esse aspecto complexo e dinâmico moldaram a história cultural e religião dos antigos israelitas, com consequências duradouras para a tradição judaica e para a história do Oriente Médio. Os profetas desempenharam papéis cruciais na história de Israel e de Judá. Os profetas pré-exílicos enfatizaram a exclusividade de Yahvé como um único Deus verdadeiro. Eles condenaram a adoração de ídolos, a mistura de práticas religiosas pagãs com o culto a Yahvé. Este monoteísmo estrito era uma marca registrada da teologia profética. Os principais profetas desse período e suas mensagens foram Amós, Oséias, Isaías e Miqueias, denunciando a injustiça social, a corrupção moral e a idolatria. Amós, por exemplo, ele atuou no período ativo durante o reinado de Jeroboão II em Israel, de 750 a 760 a.C. No local que ele atuou foi no reino de Israel, no reino do norte. E a sua mensagem principal, na parte da justiça social, Amós criticou fortemente a injustiça social, a opressão dos pobres pelos ricos. Ele denunciou a exploração, a corrupção entre a elite de Israel, do povo que tinha mais poder dentro de Israel. Ele também denunciou a hipocrisia religiosa, ele condenou a hipocrisia religiosa, onde práticas religiosas formais não eram acompanhadas por uma vida ética, Ele foi como um juiz de Deus. Amós advertiu que o juiz de Deus estava iminente devido à desobediência e aos pecados do povo, Ele advertiu que o Senhor estava totalmente furioso com o povo, Ele chamou o povo também ao arrependimento, ele conclamou o povo ao arrependimento e a buscar a justiça e a retidão. O profeta Oséias, por exemplo, ele atuou no período ativo durante os últimos anos do reino de Israel, antes da queda para a Síria, entre 725 e 755 antes de Cristo. O local que ele atuou foi no reino de Israel, no reino do norte, e a sua mensagem principal foi referente à infidelidade espiritual, usando a metáfora do casamento com Gomer, com sua esposa, uma mulher infiel, uma mulher que era prostituta. Oséias denunciou a infidelidade de Israel a Deus através da idolatria. Ele também falou sobre o amor e a misericórdia de Deus. Oséias, apesar da infidelidade de Israel, Oséias destacou o amor constante e a misericórdia de Deus, chamando o povo ao arrependimento. As consequências dessa infidelidade, ele também alertou sobre as consequências dessa idolatria que o povo estava vivendo, da corrupção, prevendo a destruição e o exílio do povo naquele momento. Nós temos também o profeta Isaías, que ele atuou no período ativo durante os reinados de Uzias, de Jotão, de Acás e de Ezequias em Judá. Ele atuou entre 700 e 740 a.C. e o local que ele atuou foi no reino de Judá, no reino do sul, e as suas mensagens principais foi referente à santidade de Deus,
né? Isaías destacou a santidade de Deus, a soberania de Deus sobre todas as nações. Isaías falou sobre o poder e a autoridade do Senhor, né? Ele também falou sobre o juízo e sobre a esperança. Ele anunciou tanto o juízo iminente sobre Judá e as nações vizinhas, quanto a esperança de redenção e restauração futura, né? Ele falou também sobre o Messias. Isaías profetizou a vinda do Messias, né? Um Salvador que traria justiça e paz. Nós vamos ver a palavra em Isaías 7,14. Nós vamos ver sobre isso, né? Ele também, Isaías, falou sobre o chamado à justiça. Ele exortou o povo a praticar a justiça e retidão, a confiar em Deus em vez de alianças políticas, né? E também nós temos o profeta Miqueias. O profeta Miqueias, ele atuou no período ativo durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias em Judá. Ele atuou entre o ano de 700 a 750 a.C., no local do reino de Judá, no reino do sul ele atuou, e a sua mensagem principal na justiça social, Miqueias denunciou a injustiça social, a corrupção entre os líderes e comerciantes de Judá. Ele também falou sobre o juízo e restauração. Ele previu a destruição de Jerusalém, né, no templo, devido à desobediência do povo, mas também anunciou a futura restauração e paz, né? Ele também falou sobre os requisitos de Deus. Miqueias resumiu os requisitos de Deus em uma chamada prática da justiça, ao amor, à misericórdia, à humildade diante de Deus, né? À bondade. E ele também falou sobre a esperança messiânica, sobre a vinda do Messias, né? Ele anunciou o nascimento de um governante de Belém que traria paz e liderança justa, né? Ele falou sobre Jesus, sobre a vinda de Jesus, para que pudesse nós todos sermos salvos, né? Não somente aquele povo, mas esta palavra nos alcança hoje também, né? Esses profetas, eles compartilharam uma visão comum de que a fidelidade a Deus deveria ser acompanhada pela justiça social, né, e ética. Eles denunciaram a corrupção, a hipocrisia, chamando o povo ao arrependimento e à prática da justiça, né? Suas mensagens, embora duras, né, eles exortavam o povo, mas chamavam o povo a voltar a servir ao Senhor, né, com honra, com obediência, né, se rendendo à palavra de Deus, mas também não somente conhecendo, mas a praticando a palavra do Senhor, né? Então ele chamou, todos esses profetas chamaram o povo ao arrependimento e à prática da justiça, né? Suas mensagens, embora duras, mas também continham promessas, né? Promessas de restauração, promessas de esperança, né? Apontando para um futuro redentor e um Messias vindouro que nos estava dando a oportunidade a cada um de serem livres, né? Então esses profetas, eles foram realmente muito importantes, né, nessa parte do pré-exílico, porque eles foram a voz do Senhor, né, no meio do povo, em meio a tantas dificuldades. Muitas vezes eles não entendiam porque estavam vivendo tudo aquilo, mas o Senhor levantou homens, né? A misericórdia de Deus estava sobre eles ali naquele momento. Também, né, levantou homens de Deus para chamar o povo, para despertar o povo. Nós vemos, né, como o Senhor, em nenhum momento, ele tem deixado o seu povo, né? Nem mesmo na desobediência, na dificuldade, mas o Senhor sempre esteve ali presente, chamando o povo à vida e saindo, né? Retirando o povo dos caminhos que estavam levando eles à morte, né? Esse é o Deus que nós servimos e nosso Senhor, ele é bom. Eu louvo a Deus e agradeço muito ao Senhor por esse momento, por esta oportunidade de poder estar trazendo aqui nesta noite este
este estudo. Que o Senhor venha abençoar todos vocês. Espero que todos tenham me entendido e a paz do Senhor Jesus.